Oi, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais. Na aula passada nós vimos as orações subordinadas substantivas, que são 6, e elas exercem as funções sintáticas que nós havíamos estudado anteriormente. Então é a oração subordinada substantiva subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Só para revisar um pouquinho. Nós vimos que nas subordinadas substantivas, nós não usamos vírgula para separar a subordinada da oração principal. Nós vimos que a conjunção integrante que conecta as orações principais às subordinadas substantivas e aparece a integrante C na objetiva direta. Então, as orações subordinadas adverbiais, que são 9, vou compartilhar aqui a minha tela para nós vermos juntos. Esse é o material que vocês receberam, tá? É bem legal vocês olharem o material, lerem antes da aula, porque aí vocês conseguem acompanhar melhor. Mas se não deu tempo também, dá para olhar depois, tá? Então aqui vai ter um conceito do que é uma oração subordinada adverbial e as classificações das 9 orações, com exemplos de cada uma delas e depois os exercícios. Eu vou fazer as anotações da aula e depois eu mando para vocês. Eu já tenho as anotações prontas aqui, porque na verdade eu já gravei essa aula uma vez. Eu vou fazer de novo, porque com o tempo vocês conseguem acompanhar melhor com o tempo de escrita. Eu já tinha feito uma vez e deu problema no meu computador, eu não consegui gravar. Coisas que acontecem, né? Então, orações subordinadas. Tema da nossa aula, orações subordinadas adverbiais. Buenas. Então, olha só. As orações adverbiais, como vocês já devem estar imaginando, elas exercem a função de advérbio. Exemplo: quando cheguei, a sala já estava bagunçada. Olha, quando cheguei indica a circunstância de tempo. Por isso, seria um advérbio de tempo. Mas como temos um verbo aqui, o verbo chegar, trata-se de uma oração. Então, eu não posso simplesmente chamar de advérbio de tempo, mas sim de oração subordinada adverbial temporal. Tá? O quando vai ser a conjunção. Cada uma das orações adverbiais tem as suas conjunções específicas, com sentidos, com semânticas diferentes. Quando a oração subordinada adverbial estiver na frente da principal, eu vou usar vírgula. Quando ela aparecer depois da principal, a vírgula é facultativa. Eu posso colocar ou não, e isso continua sendo correto. Como é que eu sei qual que é a subordinada? A subordinada é sempre aquela que contém a conjunção. Tá? Então, observações. Subordinada é sempre a oração iniciada pela conjunção. Se a oração subordinada estiver na frente da principal, a vírgula é obrigatória. Então, se vier depois a facultativa. Ok? Então,
Também faltou dizer aqui que a oração adverbial, ela indica a circunstância da ação expressa na oração principal. Então, oração subordinada adverbial indica a circunstância em que ocorreu a ação da oração principal. No caso do exemplo aqui, é a circunstância de tempo. Existem, então, 9 orações subordinadas adverbiais. Então, eu vou fazer assim. Um trabalho de preguiçoso. Vou copiar e vou repetindo. Não sei porque não apareceu o 2 aqui. As crianças gritando lá atrás, né? Home office é isso aí. Todo mundo que tem crianças, né? As crianças em casa. E agora elas estão com o pai. Daí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Ai, não ficou bem retinho, mas isso é coisa de quem tem toque, ó, quer deixar tudo bem retinho, mas às vezes antes feito do que perfeito, né? Então, olha os nomes delas. Todos começam com C, com exceção de 3. Causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, comparativa. Agora começa as que não tem C. Temporal, proporcional e final. Vamos começar então pela causal. As conjunções que mais aparecem na causal é o como e o porquê. E a oração adverbial causal, ela expressa a causa da ação apresentada na oração principal. Vai chover porque está muito abafado. Então, vai chover a oração principal, porque ela não tem conjunção. Porque está muito abafado, é a subordinada porque tem a conjunção porque. Vamos escolher uma cor para a conjunção porque. Tá? E essa é a oração subordinada adverbial causal. Estar abafado, estar quente, com a pressão atmosférica pesada, causa chuva, certo? Agora, você tem que saber diferenciar a causa da explicação, porque o porquê, ele pode ser uma conjunção coordenativa explicativa também. Então, tem que observar essa diferença. Observe a diferença, então. Deve ter chovido porque a rua está molhada. Vamos colocar outra cor para esse porquê aqui, porque ele tem um sentido diferente. Tá? A rua estar molhada não leva a chuva, não causa chuva. Então, essa segunda oração é uma explicação do que foi informado na primeira. Então, esse porquê, ele é uma conjunção coordenada explicativa. E essa aqui é uma oração
Ordenada, que a gente não estudou ainda. Explicativa. Sindética. Depois a gente vai ver o que é esse sindética e assindética. Cuidado com o como, tá? Porque o como pode aparecer em 3 tipos de orações adverbiais. Quando o como indica causa, ele aparece na oração subordinada antes da principal. Exemplo. Como era muito grosseiro, perdeu a namorada. Aqui está o como. E ser grosseiro foi o fato que afastou a namorada, a causa que afastou a namorada. Então, essa primeira aqui, oração subordinada adverbial causal. Então, atenção ao como. A conjunção como pode indicar. Pode indicar uma causa, uma comparação, ou ela pode indicar a origem de uma informação sendo conformativa. Okay? Então, aí foi a causal. Agora, a oração subordinada adverbial condicional. As conjunções que mais aparecem indicando condição são as conjunções se e caso, tá? É sempre legal a gente decorar uma conjunção de cada tipo de oração adverbial, porque depois nos exercícios, se você tiver dúvida, é só substituir uma pela outra, pelaquela que você sabe de cor, para ter certeza qual é a classificação. Se eu estudar o suficiente, serei aprovado. Está aqui o se. E estudar o suficiente é a condição para a minha aprovação. Concessiva. Concessiva é um pouquinho mais difícil de entender o significado. Mas eu vou colocar aqui. Que ela indica um fato que não se espera pela lógica em relação à ação expressa na oração principal. Ah, Pro, não entendi. Acho que no exemplo vai ficar um pouco mais claro. Embora tivesse estudado muito, não foi aprovado. O que a gente espera que aconteça de alguém que estudou muito? Que essa pessoa seja aprovada, tá? Não é que indica um fato que não se espera, indica um fato que origina um que não se espera. Indica um fato que origina outro fato que não se espera. Vou botar assim que vai ficar mais curtinho, mais fácil de entender. Tá? Então a gente estuda muito, imagina que vai ser aprovado. Tá? Só que aqui ele estudou muito e não foi aprovado. A conjunção que expressou essa ideia de concessão é o embora. As conjunções que mais aparecem na concessão é o embora e o apesar de.
Consecutiva. A consecutiva expressa a ideia de consequência. E ela sempre vai ter uma partícula intensificadora na oração principal, que vai ser o tão, tamanho, tamanha. E na oração subordinada vai ter o que? Apareceu tão, que, tamanho que, tamanha que, é a oração subordinada adverbial consecutiva. Exemplo. Estava tão frio que comecei a tremer. Então, tremer é consequência do frio. Aqui está o que. Cuida que o que também ele pode aparecer em mais de uma oração, tá? Expressar mais de um sentido, dependendo do termo que o acompanha. Aqui no caso é o tão. Mãe. Uma invasão aqui ó, na aula. Mãe. O que, minha filha? Quer dormir com a mamãe. Quer dormir com a mamãe? Deita ali e espera a mamãe, então. Vou pegar a mamãe. Conformativa. Então, a conformativa é uma oração que expressa a origem de uma informação. As conjunções que mais aparecem na conformativa são conforme, como, segundo e consoante. São essas conjunções que a gente usa para introduzir uma citação, uma paráfrase na redação. Segundo Edgar Morin, o pensamento atual é profundamente complexo. Tá? Então, aqui tem o segundo, essa vai ser a subordinada conformativa, que expressa a origem da informação. E a outra vai ser a oração principal. A comparativa vai expressar uma comparação entre um elemento e outro. Aqui aparece o como novamente. Tá? Então, aqui as conjunções que mais aparecem é o como. Pode ter comparação de superioridade ou de inferioridade. Filhinha, a mamãe tá trabalhando agora. Vai lá com o papai. Amor, você pode pegar a Elisa aqui, por favor? Papai. Pai. Papai. Oi. Tu pega a Elisa, por favor, que eu tô gravando. Papai. Pai, pai, pai. Desculpa, pessoal. Não posso parar de gravar porque eu já parei a outra vez, né? Já é a segunda vez que eu tô gravando essa aula. Desculpa a interferência, tá? Tadinho, ficou chorando. Então, oração subordinada adverbial comparativa. Como, mais, que, menos, que. Estava bonita como uma flor. Então, aqui está o como, que indica a comparação. Não era o preto. Bom, ficou uma corzinha diferente ali. Detalhe, a comparação, a segunda oração, a oração subordinada, ela apresenta o verbo implícito. Olha aqui, estava bonita como uma flor está. Então, talvez você possa confundir e achar que é um período simples, mas não é. É um período composto com o verbo implícito. Então, a temporal, ela indica tempo. As conjunções que mais vão aparecer é o quando, o antes de, depois de. Quando cheguei, a velhinha
já estava morta. E o quando, então, indicando tempo. Aqui na proporcional indica proporção. E as conjunções que mais aparecem é à medida que, a proporção que, à medida que leio mais, aumenta meu vocabulário. E aqui a medida que é a conjunção. E afinal, a oração subordinada adverbial final, ela indica um objetivo, uma finalidade. As conjunções que mais aparecem é o para que e o a fim de que. Estudo muito para que fosse aprovado. Então, aqui o para que é a conjunção adverbial final. Atenção! Fique atento, principalmente na redação, lá no final da redação, em que você usa bastante o a fim de, que a fim junto é sinônimo de semelhante. E esse a fim separado significa, então, para que. O objetivo de. Tá? Então, lá na redação é separado, porque é essa conjunção, não é aqui semelhante, não é adjetivo, é conjunção. Certo? Então, aqui, essas aqui são as anotações da aula. Eu vou salvar, vou passar para vocês também. Só mais uma coisinha antes de terminar. E os exercícios é bem importante fazer para fixar, tá? Na próxima aula eu posso comentar eles também, corrigir alguns. No final do material que vocês receberam, tem mais uma prova da UPF para vocês fazerem, certo? E no material da semana passada, lição 7, foi uma prova da UPF que foi a última, e a questão 6 e 7 é de conteúdo que nós já vimos. Eu queria comentar com vocês essa 6 e essa 7. Dentre as alternativas a seguir, identifique aquela que não apresenta sujeito elíptico. Então, sujeito elíptico é a mesma coisa que sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que aparece o verbo com a desinência. Esse verbo, ele combina, ele concorda com os pronomes. Pode ser com o pronome eu, tu, ele, nós, vós. Não pode concordar com eles, porque aí o sujeito é indeterminado. Tipo, mataram a velhinha. E também não pode ser uma oração sem sujeito, né? Com os verbos fazer indicando tempo, ser indicando tempo, fenômenos da natureza, vários casos, tá? Aqui nessa questão até tem um caso. Então, dentre as alternativas a seguir, identifica aquela que não apresenta sujeito elíptico. Letra A. Cometemos várias infrações no trânsito toda hora. Na linha 3. Até é importante voltar no texto, tá? Não vou voltar agora no texto, porque depois na outra já vou ter que voltar. Mas não tem um nós lá na frase. Então, logo, se cometemos, é sujeito elíptico. Não posso marcar a letra A. Letra B. Vamos ser generosos e estimar somente 10 infrações.
é a mesma coisa. Indo lá na linha 5, não aparece o nós na frase. Então, esse vamos é um verbo com uma flexão que concorda com o nós, é um sujeito oculto também. Bastaria colocar agentes de trânsito em qualquer esquina e sair multando todos os carros e suspender carteiras de motorista. O verbo bastar ele também dá origem à oração sem sujeito. E é só um minutinho. Também dizemos. Aqui tem um pega-ratão, né? Porque aqui tem o verbo ser, indicando o tempo, seria oração sem sujeito. Mas aqui nós temos dizemos, que não tem o nós na frente, logo é um verbo flexionado, indica um sujeito oculto, tá? Bem sacana isso aqui, ó, para te distrair, para te pegar. Regras podem e devem ser melhoradas. Aqui é sujeito simples, regras é o sujeito. A resposta é a letra C. 7. Considere as seguintes afirmações. Número 1. A expressão indústria da multa, linha 1, desempenha a função sintática de sujeito. Não existe indústria da multa. Quem é que existe? A indústria da multa. A indústria da multa é o sujeito. A número 1 está certa. Número 2. Só questão 2, questão 7. Número 2. A expressão várias infrações no trânsito toda hora, linha 3, é composta por adjunta de nominal e adjunta adverbial. Aqui o gabarito diz que a número 2 está incorreta, mas aqui você poderia entrar com recurso, porque tem um adjunta de nominal também, tá? Ó, várias se refere a infrações, aqui é um adjunto adverbial de intensidade. No trânsito é adjunta adverbial de lugar e toda hora é adjunta adverbial de tempo. Então, eles consideraram que é composta por adjunto adnominal e adjunto adverbial como errada. Seria só adverbial. No entanto, tem esse ozinho aqui, que é um artigo que se refere a trânsito, que é um adjunto adnominal. Então, poderíamos entrar com recurso contra essa questão. E daí seriam todas as alternativas corretas. Não sei se entraram, não me lembro se foi feito algum recurso ou não. Número 3. A oração. A desculpa perfeita para uma sociedade doente, linha 20, desempenha a função sintática de predicativo. Lembrando que é um predicativo? É uma característica que se conecta ao sujeito através de um verbo de ligação. Verbo ser, parecer, estar, continuar, etc. Então, olha lá na linha 20. Linha 20. A indústria da multa é a desculpa perfeita para uma sociedade doente. Aqui está o verbo de ligação, o verbo ser. Desculpa perfeita é a característica da indústria da multa. Então, sim, é um predicativo do sujeito. Então, a 3 é correta também. E o gabarito, então, seria a letra E. A 1 e 3 estando corretas. Ok? Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Fiquem bem. Se cuidem.